Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí bem alto. Estava dizendo aí para a Claudiana, eu estou na igreja pentecostal, então eu vou dar lugar hoje, amém? Isso. Sem muita demora, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 7, versos 24. Ouvi alguém falando só um minuto, aí eu fiquei... Quero externar aqui a minha gratidão, obrigado pelo convite. Eu esqueci o nome do rapaz, é o PK. Ele falou o nome dele, isso era PK, para chamar de PK. É PK, gente? Obrigado, PK, pastor Gedaías, pelo convite. Que Deus continue abençoando. Bom ver como Deus tem feito essa obra prosperar, como Deus tem sido presente no meio dessa igreja. E já dava até para a gente poder ir para casa, viu, gente? Diante dos louvores que nós meditamos, a mensagem já foi cantada, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Todas as vezes que Deus reúne o seu povo, Ele tem algo para fazer no nosso meio. Todas as vezes que o Senhor reúne o seu povo, Ele quer nos visitar, Ele quer nos renovar. E esse tema é tão propício, fundamentos. Fundamento, é tempo hoje da igreja voltar para o fundamento da verdade. É tempo hoje do povo de Deus voltar para o fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 vai dizer: e não existe outro fundamento para ser posto, senão Cristo. É tempo da gente voltar para Cristo. É tempo de Cristo ter as nossas vidas por completo. É tempo de nós mergulharmos por completo na presença do Senhor Jesus Cristo, a ponto de que nada mais nos importe a não ser estar com Ele. Eu estava feliz aqui vendo os jovens pulando, dançando. Meu Deus, que o Senhor nos dê graça e que o Senhor nos faça permanecer até que Ele venha. Vamos ler o texto. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre... Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche seus olhos mais uma vez. Soberano Deus, Pai amado, bendito e santo, Deus Todo-Poderoso, cuja presença nós estamos, nós queremos declarar que o Senhor é o desejado, que o Senhor é o aguardado nessa noite. Nós nos reunirmos aqui em torno do Teu santo nome para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar na beleza da Tua santidade. E nós Te pedimos nesse momento, fala conosco através da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é um martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra, Senhor Jesus, ela é o poder de Deus para salvar. É a Tua palavra, que é tudo que o homem precisa para ter uma vida próspera e bem-sucedida aqui na terra, e naquele grande dia estar contigo por toda a eternidade. Então, Senhor, fala conosco, por favor, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha toda liberdade para ministrar os nossos corações e falar e fazer aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estava vendo que vocês são muito participativos. Algum corajoso ou corajosa para me ajudar com a definição de fundamento? Só enquanto eu bebo água. Um de cada vez para não... Fundamento o que é? Alicerce. O que mais? É a base. Pronto, vocês já terminamos tudo aqui. O fundamento, ele é a base, é o alicerce, onde nós construímos um edifício. Ou também, nós podemos trabalhar, ele é um conjunto de regras e valores que nutre, governa e direciona as nossas vidas. Os fundamentos eternos que nós vamos abordar aqui nessa noite, eles são os princípios inabaláveis, absolutos e imutáveis da nossa fé, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cordeiro de Deus. É a verdade sobre Cristo, que nos dá segurança, que nos dá direção, que nos dá destino e propósito. Porque Cristo é tudo em todos. A nossa vida está segura em Cristo.
a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Assim como o fundamento, gente, também fala da base e da firmeza para construir um prédio, um edifício, assim também é Cristo o fundamento para edificarmos as nossas vidas. É Cristo o centro, é Cristo a primazia, onde nós somos chamados para construir e edificar as nossas vidas. Aí Ele nos chama para que nós possamos edificar as nossas vidas nele, crescermos nele, permanecer nele, firme e constante em todo o tempo, até que Ele venha. E interessante se a gente parar para falar sobre fundamento também, para que a gente possa meditar aqui nesse texto de Mateus capítulo 7, e até para dar mais base para esse fundamento. Qual é o fundamento do evangelho? Qual é o fundamento cristão? O que que nos move para estar aqui? Porque se para a gente parar para analisar, quando a gente vai construir uma casa, nós começamos por onde? Pelo telhado ou pelo fundamento? Pelo quê? Pela base, pelo alicerce, pelo fundamento. O fundamento ele pode ser o quê, então? O quê? O início. No fundamento estão ali estabelecidos os princípios de todas as coisas, o propósito para o qual todas as coisas foram criadas. Então, a gente, para chegar aqui em Mateus capítulo 7, para a gente chegar aqui nessa noite e entender e falarmos assim, você foi chamado para edificar a sua vida sobre Cristo. O seu fundamento da sua vida tem que ser Cristo. Você tem que me perguntar por quê? Por quê? Por que eu tenho que edificar minha vida sobre Cristo? Qual a necessidade de eu edificar minha vida sobre Cristo? Porque o mundo vai dizer hoje que eu não preciso de Cristo para nada. Ser cristão é viver sobre um conjunto de regras do que eu não posso fazer, sim ou não? É o que o mundo diz, mas isso não é a verdade para a gente. Sim, você é crente, a crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente não pode fazer nada. Pelo contrário, irmão, crente é a pessoa mais feliz da terra. Olha para o lado, vê se tem alguém crente aí do teu lado. Deu um sorriso. Tem gente que ainda vai, Deus vai estar trabalhando ainda. Mas o crente, irmão, ele é a pessoa mais feliz da terra. E para a gente entender o porquê que a gente precisa fundamentar a nossa vida sobre Cristo, a gente precisa voltar lá para o princípio de todas as coisas. Porque no princípio de todas as coisas, Deus fundamentou aquilo que Ele espera que eu seja e que você seja. Aquilo que o pecado separou de nós, mas aquilo que Cristo restaurou também na cruz do Calvário. Amém? Então, para melhorar a nossa compreensão, nós vamos entender quem Deus é. Quem é Deus, irmãos? Rapidamente, que não dá para a gente, ia ter que ser outra conferência para a gente falar sobre isso. Deus, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o que é, Ele é que há de vir. Ele é tudo em todos e está aqui nessa noite para salvar se tiver algum pecador para se arrepender. Esse é o nosso Deus. Ele é a palavra da verdade, Ele é a rocha eterna, Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é tudo, irmãos. Esse é o nosso Deus. Agora, quem somos nós? Quem somos eu e você na condição de pecador? Nós somos criados por Deus, esse Deus maravilhoso, todo-poderoso. Ele criou todas as coisas, preparou um lugar perfeito e colocou o homem. E colocou o homem para amá-lo e ser satisfeito nele. Como é que eu adoro a Deus? O amando, o obedecendo e sendo satisfeito nele. A adoração para a gente, às vezes você quer pular, quer dançar, quer estender a mão, isso faz parte. Mas a adoração de verdade é obedecer. Sabe quando foi a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia? Quando Deus pediu a Isaac e a Abraão. O menino perguntou, pai, nós vamos para onde? Ele disse, nós vamos ali adorar. Como é que ele ia adorar? Sacrificando, entregando tudo. Tem algum adorador aqui nessa noite? Que quer entregar sua vida ao Senhor em obediência à sua palavra? Quem eu sou? Primeiro falamos quem é Deus. É o Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. Quem nós somos na condição de pecador? Deus nos criou, nos colocou num lugar perfeito para estarmos com Ele. E nós pecamos, Adão pecou. E todos nós herdamos a consequência desse pecado. E todos nós estamos longe de Deus. E nós vamos meditar quem eu sou, restaurado em Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. No 10 ele diz assim, vós que não era povo, agora vocês são povo. Vocês que não tinham direito, agora vocês têm o direito.
Aí no verso 9 ele vai dizer: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, adquirido das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas de Deus. Esse quem nós somos em Deus. E como eu disse, para a gente entender mais sobre Mateus capítulo 7, sobre o fundamento, rapidamente vamos meditar aqui no princípio. Quando Deus criou todas as coisas, qual foi o propósito dele, qual foi o fundamento dessa criação, qual foi o fundamento que ele me criou e que ele te criou. Primeiro de tudo, Deus, ele criou todas as coisas. Nós somos criados por Deus e para Deus. Você não é obra do acaso, você é obra do Eterno. Você não está perdido nessa direção. Você tem um dono, você tem um Senhor, você tem um Pai que está nos céus, que Jesus nos ensinou quando formos orar. Quando forem orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Acaso, todavia, pode uma mãe esquecer-se de um filho enquanto amamenta? Mas diz o Senhor: eu não me esquecerei de ti. A gente precisa entender isso, essa geração, irmãos. Quando nós estamos longe do propósito que nós somos criados, a nossa vida perde o sentido, perde o fundamento. Por que a gente vive uma geração de tanta gente passando por problemas emocionais, uma geração que está sofrendo tantos males? Porque perdeu o sentido da vida, está buscando em todos os lugares algo para saciar a sede, o vazio da sua alma, mas só existe uma pessoa que pode satisfazer isso: Cristo, porque você foi criado para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém, queridos? Cristo, ele nos criou, Deus nos criou para uma vida perfeita e segura. Essa é a vontade de Deus. Ele nos deu um propósito. Ele nos criou para a obediência. Olha para esse jovem, para essa jovem, você foi criado para obedecer. Pode até não parecer que Deus te criou para obedecer, mas você foi criado para obedecer. A nossa geração precisa de novo aprender. O bom que eu nem olhei que hora que eu comecei, viu, irmão? A nossa geração precisa de novo aprender que amar para Deus é igual a obedecer. Amar para Deus, né? Tem até uma música, né? Que o nosso louvor não seja um momento, palavras vazias, sem avivamento. De que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Não adianta nada, irmãos, a gente se vestir que nem crente, falar que nem crente, pregar que nem crente, se eu não tenho a alegria de estar na presença do Senhor. Se o meu coração não anseia para estar com o meu Deus no secreto. Amém, queridos? Nós somos criados para a obediência, e aprenda: amar para Deus é igual a obedecer. Na matemática de Deus, amar é igual a obedecer. Deus, ele deseja que nós, os seus filhos, o amamos, o obedecendo de todo o nosso coração. E obedecer para o crente, irmãos, é uma coisa massa, ela é prazerosa. É algo que fascina a gente, ter prazer na renúncia. Isso é sinal que nós estamos fundamentados em Cristo Jesus. Quando nós temos o prazer em estarmos renunciando, abrindo mão das nossas vidas para estar em Cristo Jesus. Outra coisa que nós somos fundamentados, criados para ser. Deus nos criou para Ele, nós pertencemos a Ele. Deus nos criou fundamentados para a gente andar em obediência. Deus nos criou para intimidade. Deus nos criou para um relacionamento. Deus nos criou para a gente caminhar com Ele. Todo dia, na viração do dia, Deus aparecia ali no jardim para estar com Adão. E quando a gente fala assim, é tempo de voltarmos aos fundamentos, é tempo de voltar para a intimidade. É tempo de voltar para um relacionamento com Deus, de ter prazer na presença dEle, de estar com Ele, de ser dEle. É tempo da gente parar tudo para voltar de novo a estar aos pés de Jesus. É não confundir, gente, atividade com intimidade. É não confundir, como foi até falado, método com fundamento. É não confundir a vida de andar com Deus e de ser dele do que uma vida de estar na igreja. Precisamos ser igreja. Amém? Hoje, nessa conferência, Deus está nos chamando para a gente voltar para o propósito, voltar para o fundamento, voltar para a intimidade, voltarmos para Deus.
Outra coisa que você foi criado, fundamentado para ser, você foi criado, chamado para andar em santidade. Deus, Ele nos separou para Ele, você pertence a Ele. Nós somos um povo de propriedade exclusiva dEle. E é tão lindo, gente, que a santidade ela é desenvolvida na intimidade. Amém? Quando Jesus inicia os seus processos com os discípulos, Ele vai passando, vem e segue-me. Ele passa pela coletoria de impostos, ali Mateus, Ele vem e segue-me. Estava ali Pedro pescando, deixa rede, deixa barco, vem tudo e me segue. Porque quando nós estamos andando com Deus em intimidade, em comunhão, num relacionamento com Ele, a nossa vida é transformada. Sabe por que a gente tem poucas pessoas fundamentadas em Cristo? Porque nós temos poucas pessoas que estão dispostas a abrir mão de tudo para estar com Ele. Sabe por que a gente vive uma crise de santidade? Porque nós estamos precisando de pessoas que voltem para um relacionamento com Ele. É interessante a gente parar para analisar que Cristo ele é o noivo e a igreja ela é o quê? A noiva. Se fosse assim, se Deus quisesse a gente só por um momento, Ele falaria assim, e Cristo está ficando com a noiva. Cristo não nos quer por um momento, Ele quer uma aliança, Ele quer um casamento, é algo sólido, é algo eterno até que Ele venha. Amém, queridos? Nosso relacionamento precisa ser pautado nisso, e a intimidade, ela é o processo que nos leva para uma vida de santidade. E é tempo para a gente poder entender que quando Cristo ele nos criou, quando Deus nos criou, Ele olhou e disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu ia até fazer um negócio, mas vai ficar para um outro dia, que não vai dar, porque o tempo está corrido. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a gente reproduzirmos aquilo que Ele é. Ele compartilhou a natureza dele conosco. Preste bem atenção. Nós andamos em amor porque nós fomos criados para amar. Amém? Nós andamos em santidade porque Deus comunicou esse atributo com a gente, não na sua totalidade, mas Ele nos criou assim. Amém, queridos? Então, nós expressamos o amor e manifestamos o amor como a expressão daquilo que nós somos e para nós representarmos quem Deus é na sociedade. Se a sociedade precisa conhecer a Deus, ela precisa olhar para mim e para você e ver o amor de Deus nas nossas vidas. O amor como nós tratamos nossos pais, nossos irmãos. O amor como nós tratamos aqueles que são inferiores a gente. O amor quando nós nos submetemos uns aos outros. Precisamos ver a forma com que nós nos separamos do pecado. Tem algum crente aqui, irmão? Dá glória a Deus. A vida foi criada, ela tinha um sentido. Ela tinha um propósito. Tinha segurança. Tinha provisão. Tinha aceitação. Nós caminhávamos com o amor do Pai. Nós pertencíamos a Deus. Só que agora veio a queda. Depois da queda, o homem e a mulher rejeitam a voz de Deus. Adão e Eva, eles rejeitam o que Deus falou, não coma, mas vem o maligno e diz assim, ó, coma, porque se você comer, você vai ser como Deus. Eles cederam à voz da serpente. Aí a gente não faz diferente, a gente faz a mesma coisa, a gente cede a outras vozes que vão nos tirando do caminho da verdade. E não se engane, o erro, irmão, o inimigo, as tentações, ela não vem com um cão segurando um espeto para furar a gente, não. Ela vem disfarçada de coisa boa. Há caminhos que ao homem parece de vida, mas no final é morte. Amém, jovens? Mas um jovem que anda da verdade, que está fundamentado em Cristo, ele permanece na verdade no dia mau e ele está de pé, porque ele está revestido de toda a armadura de Deus. Mas ali naquele momento eles viram uma oportunidade. Vamos se tornar parecido com Deus. Eles comeram. E a palavra de Deus diz que se eles comessem daquele fruto, certamente eles iriam o quê? Morrer. Não coma, porque você vai morrer. Aí aqui a gente começa a entrar no propósito do fundamento. Agora todos os pecados extraviados estão de Deus. A palavra de Deus diz, não há nenhum justo sequer. Não há quem busque a Deus. Sabe, como é que a gente rejeita aquele que nos deu tudo? Aquele que criou todas as coisas. Aí a palavra de Deus fala em Efésios 4:18, que agora vai dizer assim, ó, obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. O que acontece com esse estilo de vida agora do pecado? Seguimos o curso desse mundo, seguimos os caminhos do diabo, porque se eu não estou andando, irmão, no caminho da verdade, eu estou no qual caminho? Pronto. Eu estou agradando a Deus ou... Pergunta para o irmão, tu está agradando a quem?
Ninguém pergunta não, é só brincadeira. Não, mas pode perguntar, que a gente é tudo irmão e não tem problema com essas coisas, não. Uma vida sem Deus, a gente passa a satisfazer os nossos próprios desejos e caprichos. A gente se entrega às nossas próprias paixões. Sabe quando a gente peca, irmão? Não é nem o diabo não, que às vezes o diabo não tem nada a ver com o nosso pecado. Nós peca sozinho porque nós é mal. Nem tinha um videozinho daquele meninozinho, é uma inveja, não sei se vocês são mais novos. Nós vamos pegar ele. Ele diz, por quê? Porque nós somos maus. Pronto. Esse é o nosso estado de pecado. Vamos bater nele porque nós somos maus, nós somos inclinados para o mal. Só que agora entra a mensagem de restauração. Porque se eu não entendo o propósito que eu fui criado, eu não vou entender o preço que foi pago. Se eu não tenho a consciência de pecado, eu não entendo o que a graça de Deus trouxe para o meu coração. Se eu não entendo que me foi dado graça sobre graça, eu não entendo por que eu tenho que deixar Cristo ser o meu fundamento. Então agora que nós pecamos, nós somos lançados fora da presença de Deus. Agora nós nos tornamos inimigos de Deus. Outrora nós tínhamos paz, mas agora nós temos guerra contra Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas ela também vai dizer no finalzinho, mas o dom gratuito de Deus é Lá no jardim, depois que o homem pecou, naquele dia, quando Deus apareceu, olha como Deus é lindo, irmãos. Deus chama Adão, Adão. Quando Deus chama nós duas vezes assim, irmão, tenha cuidado, viu? Que ele está querendo ter um particular. Adão, ô Adão, cadê você? Adão se esconde. O que a gente faz quando peca, irmão? A gente se esconde de Deus. A gente tem vergonha de Deus. Quando a gente peca, a gente quer vir para o culto. Quem é que não queria estar aqui nessa conferência? Não levanta a mão. Talvez o pecado, mas eu não vou para ali não sou nem digno de estar ali. O pecado, ele tenta nos fazer isso. Só que Deus vai lá e conversou com ele. Onde é que você está, Adão? Deus sabia de tudo, sim ou não? Mas Adão inicia uma conversa. Deus inicia a conversa. Por acaso você comeu do fruto? O que o pecado faz com a gente? Deixa nós descarados. Aí Adão pega e diz assim, Senhor, eu estava aqui no jardim sozinho. O Senhor lembra, dando nome por bicho. Aí o Senhor olhou para mim, não é bom que ele esteja só não. Vou dar para ele uma mulher. Aí Adão diz, a mulher que o Senhor me deu do fruto. Outras palavras, ele disse assim, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor que me deu, não pedi nada. Logo, a culpa é de quem? De Deus. Que nós é descarado. Primeiro, quando um crente não está fundamentado na verdade, ele não assume as suas responsabilidades. Porque aqui, irmão, todos nós pecamos e todos nós precisamos da graça de Deus. Destes tais, eu sou o primeiro que está aqui. Amém, gente? Só que em Romanos capítulo 5, verso 8... deixa eu voltar a falar daqui da morte, né? Que eu não falei da morte. Aí nessa hora, ele produz umas vestes de folha para cobrir a sua nudez. Sabe quando a gente dá umas maçadas, dá uns vacilos? E a gente tenta fazer alguma coisa para esconder o nosso pecado? Só que não tem nada que a gente possa fazer, irmãos, que vá nos tornar desculpáveis diante de Deus. Não tem nada, Deus conhece os nossos pecados, Ele conhece, Ele nos vê. Nós não temos como cobrir a nossa nudez, como esconder a nossa miséria, como esconder a nossa vergonha. Só que Deus naquela hora Ele disse, se comer do fruto vai morrer, e naquele dia alguém morreu. Quem foi que morreu? O primeiro sacrifício aconteceu lá em Gênesis, quando Ele pega o cordeiro, mata e produz pele de animal para Adão e para Eva, apontando para o Cristo bendito, o Cordeiro Santo de Deus, que viria na cruz do Calvário para se entregar por mim, por você, para nos dar uma nova vida. Amém? Agora em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco. Olha só, tendo Cristo Jesus se entregado por nós, quando nós estávamos mortos ainda no pecado. Por acaso, irmãos, você tinha coragem de morrer, aí fala que é para o jovem, né? Tem gente grande também. Facilmente a gente se entrega pelo nosso filho. Facilmente, talvez, a gente se entregaria pela nossa mãe. Alguns, outros não. Mas ninguém se entregaria por um pecador. Ninguém se entregaria por aquele que o rejeitou. Mas Jesus se entregou na cruz do Calvário. Por mim e por você. Aí agora, em Cristo Jesus, nós temos direito à vida. Agora nós somos regenerados. Jesus agora, voltando aqui para o texto que nós lemos, lá em Mateus capítulo 7, aqui está iniciando o ministério de Jesus, e por onde ele passava, ele pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
E ele trazia ali o evangelho, a mensagem de boas novas, as boas novas, vida em Cristo Jesus. Chegou a plenitude dos tempos, e ali eles estavam ouvindo aquela mensagem de arrependimento. Quando João Batista estava batizando, quando chega Jesus aí, João Batista assim, tem um que eu não posso nem desatar a sandália dos pés dele. Quando chega Jesus, ele olha para eles, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora o Filho de Deus, ele se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e de virtude, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Se o Adão primeiro, ele pecou porque ele quis ser igual a Deus, Jesus não, ele se esvaziou de sua glória, lá em Filipenses vai dizer isso, e veio entre nós o Deus Todo-Poderoso, o imutável, o infinito, ele habitou dentro de uma virgem. O Deus que é atemporal, ele entrou dentro do tempo. O Deus que é transcendente, morreu na cruz do Calvário para provar o seu amor, por mim e por você, para nos dar direito à vida. Por que eu devo fazer de Cristo Jesus o meu fundamento? Porque Jesus, ele me deu tudo quando eu não precisava. Porque Cristo Jesus, ele é o caminho do que está perdido. Ele é a vida para aquele que está morto. Porque Cristo Jesus, ele é o alimento para aquele que tem fome. Porque Cristo Jesus é a sede, é a água para aquele que tem sede. Porque Cristo Jesus é a fonte de toda a nossa vida e de toda a nossa esperança. E está ali Jesus agora em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele vai pregar ali o sermão do monte. Ele vai falar agora sobre os princípios do reino, sobre como devem viver os cidadãos do reino, como agora nós temos que ter o caráter de Deus na nossa vida, como nós não podemos andar de todo jeito, como agora nós precisamos andar em Cristo Jesus. E a gente precisa pontuar isso, irmãos, porque Cristo, ele nos deu uma nova vida. Mas como eu faço para ter essa nova vida? Jesus, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Irmãos, preste atenção. Eu não vim aqui para pregar outro fundamento, se não for o de Cristo. Eu não vim aqui para divertir esse auditório. Eu não vim aqui para falar palavras bonitas. Eu vim aqui para falar de Jesus, o Rei da Glória, que morreu na cruz para nos salvar e para mudar a nossa vida. Não é um Jesus que quer ficar com a gente por 2 momentos, mas é um Jesus que quer transformar as nossas vidas. É sobre esse Deus, e a palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. É tempo de Deus levantar uma geração firmada nos fundamentos da verdade, na palavra de Deus. Que quando vier todo o vento de doutrina, toda falsa heresia, quando vier o pecado, ele está firmado na rocha eterna. Amém, queridos? Precisamos morrer para nós mesmos e nascer juntamente com Cristo. João capítulo 3, verso 3. Chegou Nicodemos durante a noite. Como é que eu faço para ver o reino de Deus? E Jesus diz para ele, você tem que nascer de novo. Tem que nascer na água e do Espírito. Jesus estava querendo dizer, você precisa, Nicodemos, morrer juntamente comigo. O velho homem tem que morrer. E é tempo de você nascer no Espírito Santo de Deus. João capítulo 1, verso 12, diz assim, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, foi dado o direito de ser feito filho de Deus. Sabe, irmãos, só entende o prazer de estar com Cristo, aquele que entende o quanto estava perdido. Armando, eu não pequei não, irmão, não se esqueça, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Como eu disse no Sermão do Monte, ele estabelece os fundamentos, no 5, no 6, como deve ser o nosso estilo de vida, como nós devemos adorar, como agora Jesus vai pegar ali o que os fariseus olhavam para a lei, porque os fariseus, irmãos, a gente às vezes se acha melhor que os fariseus pegavam a lei e tentavam observar a lei, entendendo que só pela observância da lei eles iam alcançar a salvação. Mas a lei apontava para a necessidade de um Salvador, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Eles pegavam, Jesus quando ele pega a essência da lei, ele diz assim, a palavra de Deus diz olho por olho, dente por dente, né? Mas eu porém vos digo, bem dizer quem vos maldiz. Se alguém lhe der uma tapa, dê o outro lado. Se você olhar para uma irmã e desejar no seu coração, se você for casar, você já cometeu adultério. E para o judeu adultério era só se ele consumasse o ato, fosse pegue no ato. A palavra de Deus para o judeu na lei, ele dizia assim, se você matar o seu irmão, você está condenado. Mas Jesus diz, se você chamar seu irmão de tolo,
Você matou, irmão, se deu ruim para nós. O padrão da graça de Deus é mais alto. E como é que a gente vai viver isso? Nascendo de novo. É tempo de nós fundamentarmos a nossa vida em Cristo Jesus. Jesus, ele morreu. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Jesus, ele subiu aos céus e enviou o Consolador. E agora o Consolador habita dentro de mim e de você. E o Consolador, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Consolador que ele pega a palavra de Deus e prega no nosso coração, ministra no nosso coração, para nós nos tornarmos parecidos com Cristo. E Deus, nesses dias, está nos chamando para a gente construir a nossa vida novamente em torno do fundamento que é Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 18, diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora, em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de todo aquele que se rende, que se converte ao Senhor. E agora ele passa a formar o caráter de Deus em nós, passa a haver agora uma obra de santificação. E quando a gente chega em Mateus capítulo 7, chegou o momento da decisão. Jesus pregou, e Mateus capítulo 7 vai contar 3 parábolas que elas são parecidas, 3 histórias. Ele vai contar os 2 caminhos que ilustra o começo da vida da fé, onde Jesus vai dizer: eis que tem 2 caminhos, Mateus 7, 13 e 14, a porta estreita, caminho apertado que conduz à salvação, e poucos os que entram com ela, e o da porta larga, que muitos entram por ela. Mas, porém, eu vos digo, entre pela porta estreita. Aí, Mateus capítulo 7, ele vai falar sobre os falsos, os enganos, aqueles que estavam no meio da casa do Senhor, que naquele grande dia vão dizer: Senhor, eu curei, teu nome eu profetizei, eu fiz milagre. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nem vos conheço. Ele vai dizer assim: ó, tem uma árvore boa, ela produz bom fruto, a árvore má produz bom fruto. Se na primeira era o início da nossa caminhada, nessa segunda história, Jesus estava dizendo assim: no meio do caminho, como é que você está crescendo? Com essa palavra que você está ouvindo, o que essa palavra tem gerado no seu coração? A sua vida está de fato fundamentada em Cristo Jesus? Você tem deixado o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida e te transformar de glória em glória a imagem daquilo que Ele é? Você tem permitido que o Espírito Santo de Deus torne você santo, puro, irrepreensível, um homem, uma mulher, um jovem temente a Deus? O mundo consegue olhar para nós e ver Cristo em nós, irmãos. Nós estamos mais parecidos com o mundo ou com Cristo? Onde é que nós estamos gastando a nossa vida? Conferência, irmão, ela fala de conferir. Deus nos trouxe aqui para a gente conferir a nossa vida. Diante da obra que Cristo fez por nós, que vida nós estamos vivendo? Aí chega agora no Mateus capítulo 7, versículo 24. 2 homens ouviram a mesma palavra, 2 homens construíram a casa do mesmo jeito. 2 homens tiveram a mesma oportunidade. E Jesus vai dizer: teve um que foi prudente, que ouviu a minha palavra e praticou. Irmão, Deus nos trouxe para essa conferência de fundamento, que é tempo de nós voltarmos para a verdade. É tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus e nos dispormos em obedecer. Porque parece que a gente está com comichão nos ouvidos, irmãos. A gente ouve e não tem mudança no nosso coração. A gente ouve, a nossa vida está do mesmo jeito. Que Deus nessa noite, irmão, nos visite e nos santifique. Que Deus restaure as nossas vidas. Mas quem é que deseja ser restaurado pelo Senhor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Chega de viver de aparência. Porque quando você passava por longe, você olhava para as 2 casas. Eita, casa bonita. Só que teve uma que o cara construiu, foi rápido. Porque ele não teve fundamento, ele construiu feito areia. E a nossa geração, irmão, ela é geração imediatista. Ei, jovem, se acalma, te aquieta. Calma. Gasta tempo estendendo as tuas raízes no Senhor. A gente às vezes está querendo gastar tanto tempo, querendo construir tanta coisa aqui na terra. Deixa eu te falar, irmão.
Não coloca os teus olhos no que é transitório, mas coloca os teus olhos naquilo que é eterno. A gente está vivendo querendo umas glórias dessa vida, essas glórias são passageiras, mas eu tenho para você uma glória, um tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não vai roubar e vai escavar, e esse tesouro é seguro, está em Cristo Jesus, irmão, para todos aqueles que perseverarem nele até que ele venha. É tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus, não só, irmão, sermos ouvintes, mas praticantes. É tempo de dizer, Senhor Jesus, eu não quero só ter informação sobre o Senhor. Eu não quero só conhecer a tua lei. Eu quero conhecer o Deus da lei. A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, 23. A palavra de Deus, ela é uma semente. O evangelho é uma semente. E nós somos regenerados de uma semente incorruptível. A saber, essa palavra de Deus. Todo o coração, irmão, onde essa palavra foi plantada, que ela germinou, houve uma nova vida. As velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. E é tempo da gente andar em novidade de vida. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 21 e 25, sabe, a nossa geração, irmã, ela precisa aprender uma coisa. Só voltando aqui. Não basta só ouvir, é preciso obedecer. Quem que aqui estava só ouvindo, irmão? Levanta a mão, tem coragem. Quantas vezes eu estou só ouvindo? E às vezes eu estou pregando e o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não basta só conhecer, é preciso viver. Conheço gente, irmão, que tem a Bíblia na mente, mas não tem fogo no coração. Conhece tudo, mas não vive nada. Quem somos nós, irmãos? Onde é que está fundamentada a nossa vida? A obediência é a maior evidência da fé. Sabe, a gente acha que a evidência da fé é fluir nos dons. A gente acha que a evidência da fé é eu pregar bem aqui para vocês, eu ter uma boa retórica. Uau, aquele cara quando fala, aquela irmã quando louva, isso não é evidência de fé não, irmãos. Isso é só o dom não salva ninguém. A evidência da fé é andar em obediência. A evidência da fé é quem está fundamentado em Cristo Jesus, que ele tem o fruto do Espírito na sua vida. Que ele tem amor, tem paz, tem longanimidade, ele tem bondade com o irmão que está do lado. Meu Deus. Não basta ser um ouvinte da palavra, irmão. A gente precisa praticar. Não basta informação, é preciso transformação. Eu vim hoje aqui para ser transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu quero contemplar essa palavra, que ela é o espelho, que ela vai denunciar os meus pecados, vai dizer assim, agora tu sabe o que está precisando ajeitar. Agora tu ouviu, agora tu não tem desculpa, agora tu só não se ajeita se tu não quiser. Mas o nosso Deus é um Deus de novos começos. O nosso Deus é um Deus que não lança fora a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. O nosso Deus é aquele que não rejeita, aquele que tem um coração contrito e quebrantado. O nosso Deus é um Deus de novos começos. Eu não sei onde é que você está, não sei como é que está a sua vida, mas hoje pode ser o dia que Deus pode transformar a tua história. E eu não vim aqui, irmão, para bater e dizer não, sabe por quê? Para ser esse bicho é mais crente, não, irmãos. Eu tenho uma facilidade de lidar com gente inconstante, porque no começo da minha caminhada eu também era inconstante que só. Eu aceitei Jesus no dia 16 de abril de 2011. 15 dias depois eu me desviei. Diga misericórdia. Aí, passou alguns tempos, eu encontrei a minha digníssima. Ela era crente mais tempo do que eu, estava afastado também. Fomos para a igreja, aceitamos, se reconciliamos. Passou 15 dias, me desviei de novo. Eu tenho um problema com 15 dias, tem que ter muito cuidado nesses 15 dias, mas esses 15 dias é o perigo. Chegou a festa da empresa, irmão, vamos lá e tal, e vamos tomar um. Quando foi para aceitar Jesus, eu estava com medo. Eu pensava assim, Senhor, eu vou aceitar Jesus, né? Estou falando aqui de outra coisa rapidinho. Eu posso ir até que hora, gente? Acabou? Pode ir? Então bora. Vai. Tá gostando, filho? Hoje tu avisa o papai para me chamar de novo. Aí voltando para cá. Aí quando eu fui para a igreja que eu fui aceitar Jesus, irmão, o dilema. Eu ouvi uma palavra, não foi a palavra de lá foi melhor do que a de hoje.
Quando eu estava ali, aí eu sentia Deus me chamando, assim, eu vou aceitar esse Jesus que me deu tudo. Aí uma voz dizia assim, mas eu tenho que mudar de vida. Como é que eu vou abandonar as festas? Eu não vou agora não. Mas eu ouvi uma voz, venha como você está. A minha irmã chegou para mim um dia, ela disse assim para mim, pregando para mim, né? Meu irmão, um dia que você ouvir Jesus falando no seu coração, a palavra de Deus diz, não endureça o seu coração, porque naquele grande dia, se você negar aqui perante os homens, ele vai te negar perante o Pai. Ela falou assim, com esse amor que eu estou tentando falar, com essa graça. Nem se preocupe não, que um dia eu vou, tiver uns 38 anos eu vou. Aí ela disse, mas de que você ouvir Deus lhe chamar, deu o primeiro passo. Aí chegou na hora do apelo, e eu só ouvindo isso, eu tenho que deixar, venha como você está, e eu tenho que abandonar as festas. Aí eu, na primeira coisa foi assim, levei um amigo meu para o culto, chamei um colega meu para ir para o conselho, você está sendo convidado para estar aqui hoje. Aí quando a gente chegou junto, né, no culto, eu nem disse para ele, vamos ali, mas eu. Aí levei ele para a igreja. Eu desviado, né, sem conhecer Jesus, lá levei um, viu, irmão? Aí chegou na hora do apelo, eu querendo ir, eu estava com medo. Aí eu bati no ombro dele assim, ei, macho, bora aceitar Jesus? Aí ele, vou nada, doido. Aí tá vendo aí, né, Deus? Também não vou, não. Aí Deus, venha como você está, tem que abandonar as festas. Aí eu vou agora tem que abandonar a bebida. Eu, vixe, não vai dar certo não, Deus. Tem que abandonar os forró. Eu, vixe, Deus, não dá nada, os pagodezinhos, só o filé. Vou não. Agora tem que abandonar os namoros indecentes. Eu, vixe, Deus, agora bateu pesado. Não vou conseguir isso não. Mas o que eu ouvi? A minha irmã. A palavra disse, no dia que você ouviu Deus lhe chamando, dê o primeiro passo. E eu me entreguei esse primeiro passo. Infelizmente, o processo para eu me firmar foi espero que o seu não seja o mesmo. Mas enquanto nós estamos expostos à palavra de Deus, quando nós estamos aqui, olhando para o fundamento, uma hora dessa, Deus pega a gente, irmão, e firma nós na presença dEle. Deus firma a gente na rocha quando a gente se entrega a Ele. Que aí se levanta rio, mar, vento, o que for. Acaba a amizade, acaba tudo, acaba dinheiro, mas você permanece, porque aquele que lhe sustenta, aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. E Deus nos trouxe aqui nessa noite, irmão, para conferir onde é que eu estou com a minha vida fundamentada. Se eu estou com a casa firmada sobre a rocha ou na areia. Aí Tiago 1:21 diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Deus está dizendo para nós nessa noite, acolham essa palavra no coração de vocês. Permita que essa palavra ela gere vida no coração de vocês. A palavra de Deus é o poder, a gente precisa parar de ser crentes emocionados. Pode subir o louvor, viu, gente? Estou terminando mesmo. Você já está só me avisando, né? Aí é chamar vocês. Recebam essa palavra. Jesus estava dizendo, ei, a gente precisa, eu tenho que sentir alguma coisa, irmão. O justo, viver pela fé, não é viver pelo que sente, é viver pelo que está escrito. Amém, geração? Amém, jovens? Porque vai ter dia que eu tenho vontade de fazer tudo que é errado, mas pela fé eu vou andar naquilo que é certo, naquilo que está estabelecido. Versículo 22, 21, a palavra em vós implantada, a qual poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte e não um operoso praticante da palavra, assemelha um homem que contempla o seu reflexo no espelho e logo se esquece. Verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Segunda Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Assim como vocês receberam a Cristo, andai nele. Enraizados e edificados, confirmando a vossa fé, crescendo em ações de graças. E aqui eu finalizo, irmãos, e eu convido você a ficar de pé. Feche seus olhos. Agora é o momento da gente, só você e Deus. Que você possa se render ao Senhor e dizer, Senhor Jesus, que você possa se render ao Senhor, que você possa entrar em juízo com Ele.
Hoje Deus nos trouxe aqui para nos fazer lembrar, é tempo de voltar para o fundamento da verdade. Deus nos trouxe aqui, jovem, eu apontei o primeiro caminho, eu denunciei os pecados e os erros da nossa vida. Mas Cristo, quando Ele trouxe esse sermão, Ele estava dizendo, tomem a decisão. Chega de andar no pecado, chega de andar de queda em queda. É tempo de receber, de permanecer naquilo que vocês receberam. Que essa palavra ela possa produzir vida no coração de vocês. Que a verdade do Evangelho seja ela governar os seus corações. Que o amor a Deus seja o centro da sua vida. Que você possa entender que para aquele que edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus, nada mais importa para ele. Se você está vivendo com reservas, se você está vivendo ainda com medo, se você está vivendo com insegurança, se você está vivendo ainda precisando de algumas coisas do mundo, eu te convido a vir ao altar do Senhor, porque a sua vida não está edificada sobre a rocha. Porque quando estamos sobre a rocha, irmão, Cristo é tudo. Nessa noite, foi nos apresentado o plano de salvação. O Rei da Glória está aqui para tirar pessoas do lamaçal do pecado e colocar na rocha eterna. O Senhor Jesus está aqui não para olhar para os nossos pecados com um olhar de condenação, mas para dizer, eis que venho sem demora, aquele que está limpo se purifique mais, aquele que está sujo, se não quiser se arrepender, suje-se mais. Mas ainda há esperança para a árvore que ainda cortada, ainda que envelheça os seus troncos, ainda que a sua raiz envelheça, ao cheiro das águas ela vai voltar a florescer como planta nova. E eu queria saber se nessa noite tem alguém, irmãos, que não está com a sua vida edificada sobre a rocha, ou que estava cocheando em dois pensamentos, que quando vinha a provação e a tentação estava que nem eu, estava caindo. Mas eu te convido a vir até o altar do Senhor, porque nessa noite Deus quer restaurar a tua vida. Nessa noite você não vai sair daqui só com informação, você vai sair daqui lavado, remido, transformado, perdoado pelo sangue do Cordeiro. Enquanto o louvor vai cantando, você pode vir até o altar do Senhor e a igreja ora. Feche seus olhos. Glória a Deus. Teu fogo arde em mim. O altar, irmãos, ele não é lugar de vergonha. O altar é lugar de perdão. O altar é lugar de recomeço. O altar é lugar de cura. O altar é lugar de vida. O altar é lugar de direcionamento. Ei, Deus está querendo ser o teu fundamento. Teu altar. Deus está querendo restaurar. É tempo de restaurar relacionamento. É tempo de voltar para a intimidade. Se você não tinha mais prazer na palavra, venha ao altar. Se você não gosta mais de teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar
a minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção, se o meu coração não queimar, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se meu coração não queimar, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for, se o meu coração, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Sua vida pertence a Ele, ao autor, Dono dos meus dias, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, e o governo vejam, ele traz. Siga a sua recompensa. segura bastante. Nessa noite, irmãos, tem perdão de Deus para essas vidas. Tem graça de Deus para restaurar. Não importa quão perdido você foi, quão longe você estava, Deus mais uma vez foi ao teu encontro te chamando. Filho, é tempo de voltar para o fundamento. Filho, é tempo de construir a sua vida na palavra da verdade. Não é mais tempo de ser guiado pelo seu coração, é tempo de ser guiado por Jesus e pelo seu Espírito. É tempo de criar raízes em Deus. Oh Senhor Deus, dá raízes para essa juventude, dá raiz para
para essa igreja. Que eles possam ter raízes e que eles possam estender as suas raízes junto às fontes de água da vida, que é Jesus Cristo. E assim nós vamos crescer, nós vamos permanecer e nós vamos frutificar até que Ele venha. Assim nós vamos caminhar em ações de graça, manifestando a graça de Deus aonde você estiver. Você vai manifestar o reino de Deus, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é o nosso fundamento, Cristo é a nossa vida, é a nossa esperança. E se tem mais alguém que deseja vir ao altar para receber essa vida, venha até o altar de Deus. Glória a Deus, pode vir entender tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Tô brincando. Cristo, Aleluia. Mas não tenha pressa para sair dessa presença, não. a beleza revelada no Se renda Pai. mais um pouco. Cristo, Cristo, Deus muda a direção hoje aqui, Senhor. Deus está dando um coração novo aqui. Cristo Deus é tá dando tudo direção, que Deus Deus tá pode dando destino. nos Tem uma velha vida dar. ficando pra Cristo, trás. Receba hoje o perdão de Deus. Cristo, Chega de culpa, chega a de beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo, qual a beleza de em ti que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Qual a beleza. Senhor, eu acho que eu vou encerrar, porque senão eu vou ficar perto vigília aqui com vocês. Estenda suas mãos para cá, para essas vidas que estão aqui à frente. Que esses jovens irmãos que estão aqui nesse lugar, a nossa geração não vai ser marcada pelo pecado, pela imoralidade, pela promiscuidade. A nossa geração vai ser marcada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. A nossa geração vai ser marcada por andar em Cristo. Senhor Deus, por favor, firma os passos dessa geração sobre a rocha. A nossa geração não vai ficar no meio do caminho, Senhor. Eu oro para quando eu voltar aqui, eu quero ver esses jovens aqui, Senhor. Eu quero ver esses jovens frutificando, Senhor. O mundo pode desistir, mas tu, porém, permaneçam na verdade. Permaneçam fiéis naquilo que receberam do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, permaneçam em Cristo, permaneçam nele. Não deixe que o pecado roube a tua paixão. Não deixe que nada te tire da presença. Mas que essa geração, ela vai crescer, vai permanecer, ela vai frutificar, ela vai avançar e ela vai trazer frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Que o Senhor complete a obra que Ele começou. Que esses dias que nós ainda vamos viver nessa conferência, o Senhor faça a sua